Salve, salve, gente, tudo bem? Bom, vamos aqui continuar com o nosso livro, né, o Essencialismo, do Greg McKeown. E o capítulo de hoje é o capítulo 4, Perder para Ganhar. A pergunta que ele coloca logo no começo do capítulo é, que problema eu quero? E uma frase do Michael Porter: a estratégia é fazer escolhas, é abrir mão, é escolher deliberadamente ser diferente. Bom, esse capítulo ele fala sobre algo que é extremamente difícil no mundo de hoje, que é: não, eu não vou fazer isto. Você está perdendo uma oportunidade? Sim, eu estou abrindo deliberadamente, racionalmente, de posse do meu juízo moral, de posse da minha integridade psíquica, dizendo não para algo. Por que eu falo isso? Porque hoje tem muita cultura que te diz assim, que você não pode deixar as oportunidades passar, que você tem que pegar tudo, que você tem que dar conta de tudo, e isto é a prova de que você é uma pessoa eficiente, de que isso prova que você é uma pessoa trabalhadora, e na verdade esse capítulo ele vai falar ao contrário, não no sentido de que você tem que abrir mão das coisas de qualquer jeito, mas sim de forma deliberada, ou seja, através de uma deliberação, a partir de um processo de raciocínio entre o que vale efetivamente a pena pegar e o que não vale. Então vejam, o essencialismo ele não vai te dizer abra mão das coisas, ele vai te dizer pegue as oportunidades que são adequadas ao teu projeto e abra mão daquelas que não são. Vamos lá. Ele está falando aqui a respeito de um cara chamado Porter, de uma empresa, e o Porter coloca algo assim: uma posição estratégica só é sustentável caso se abra mão de outras posições. E daí ele também fala a respeito do destino dessa empresa na qual ele trabalhava, que o presidente daquela empresa acabou sendo demitido, e a moral da história era, ignorar a realidade das concessões deliberadas é uma estratégia terrível para empresas. Acontece que também é uma estratégia terrível para pessoas. Ou seja, o que acontece quando a gente não consegue dizer não? Essa que é a pergunta. Geralmente, quando nós não conseguimos dizer não, nós acabamos pegando demandas, não só em empresa, gente, na vida, de várias áreas diferentes entre si. Ou seja, áreas que não conectam de uma forma adequada. Áreas que estão diferentes, que são distintas. E aí a gente tem que acabar fazendo o quê? Criando esforços muito diferentes, ou seja, eu estou atuando no setor automobilístico, eu estou atuando no setor político, eu estou atuando no setor amoroso, eu estou atuando em vários setores com várias demandas, de uma maneira que eu não tenho um plano meu, que eu não tenho uma organização minha, o que efetivamente eu quero neste mundo. Então eu fico atendendo apenas as demandas de terceiros e me desdobrando para isto. Isto faz o quê? Com que a minha organização interna se torne cada vez mais pobre. Por quê? Porque como eu não tenho um objetivo, como eu não tenho uma meta, um propósito, cada vez mais fica difícil de eu me organizar no meio de demanda de tanta gente, no meio de várias demandas distintas. E a partir disto, eu perco muita eficiência. E quando eu estou falando de eficiência, gente, entendam que não é só de uma eficiência produtiva no sentido industrial, econômico. Estou falando da vida mesmo. Se, por exemplo, a cada relacionamento que eu entro, eu pego as demandas do meu cônjuge e tomo elas para mim, quais são as minhas demandas? Qual é o meu desejo, o meu intuito? Tem um filme com a Julia Roberts, que agora eu não me lembro exatamente o nome do filme, acho que é Noiva em Fuga, mas eu não me recordo exatamente. Em que tem uma cena muito interessante, que daí ela tinha saía de um namoro, entrava em outro e tal, e aí ela fazia ovos para os namorados, alguma coisa bem comum da cultura americana, coisa do ovo no café da manhã. E ela sabia fazer ovos de todos os jeitos, mexido, batido, omelete, estalado, gema mole, gema dura, cozido, com gema mole, com gema dura, enfim. Mas ela se pega num determinado momento do filme em que ela está sozinha. E aí ela vai fazer ovos para ela. E ela se dá conta que ela não tem a menor ideia. Ela sabe fazer tudo que é tipo de ovo, mas ela não tem a menor ideia de que tipo de ovo que ela gosta. E aí ela pega e faz todos os tipos de ovos, um dia cada um, para ela provar e ver qual que é o ovo que ela gosta. Ou seja, ela
pegava as demandas de todos os seus relacionamentos, mas ela não sabia qual era a dela, que é para onde nós estamos encaminhando neste capítulo. Qual é o problema, qual é o tipo de problema que eu quero para mim, né? Bom, ele está falando aqui. A sua lógica, que ignora a realidade de que para ganhar é preciso perder, dá para fazer as duas coisas. O problema mais importante é que essa lógica é falsa. Inevitavelmente, eles chegam atrasados à reunião, perdem um ou ambos os prazos, as pessoas que pegam, né, tudo para fazer, ou entregam 2 projetos mal feitos, ou não vão a uma festa do primo, ou perdem o show. A realidade é que, por definição, dizer sim a uma oportunidade exige dizer não a várias outras. Então, o que acontece? A gente tem essa cultura de ganhar, 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 e a gente esquece que ganhar, 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 às vezes significa perder. Na verdade, em muitos casos significa perder, e quando a gente está falando de uma estrutura de vida, isso com certeza significa perder. Porque se eu digo sim para tudo que é impulso, não vamos nem entrar no mérito dos outros, mas se eu disser sim para todos os impulsos que eu tenho, eu não consigo ter uma estrutura. Eu preciso dizer sim para alguns e não para outros. E isso não é se reprimir, isso é se estruturar. De novo, nós não estamos falando em repressão, nós não estamos falando em dizer não para tudo de qualquer jeito. Nós estamos falando em criar estrutura, ter um norte, ter um direcionamento. Né? Vamos adiante. Certa vez, Jim Collins, autor do clássico de administração de empresas feitas para vencer, ouviu de Peter Drucker que era possível desenvolver uma grande empresa ou desenvolver grandes ideias, mas não ambas ao mesmo tempo. Né? E isso é muito interessante, porque olha só, né? Se eu quero ser um grande empresário, né? Geralmente a pessoa, eu tenho que ter uma grande ideia, então eu quero desenvolver tudo, quero desenvolver os dois. A coisa que a gente mais vê no mundo são essas. No meio empresário, isso fica muito claro, né? No meio empresarial. Agora, no âmbito pessoal também, as pessoas têm muita dificuldade em lidar com perdas. A gente vê isso, por exemplo, em compras que elas querem fazer. Por que o cartão de crédito, especialmente no Brasil, é uma coisa tão popular? Porque as pessoas não querem perder nada. Elas querem comprar 2, 3, 4, 5 coisas, mesmo sem poder, né? E para isso vão usando o limite do cartão. Óbvio, estou fazendo uma simplificação. Tem muitas pessoas que usam o cartão por vários outros motivos, necessidades e tal. Mas o ponto é esse. Quando a gente não consegue fazer a perda de algo, no caso aqui, ou uma grande ideia ou uma grande empresa, nós queremos dividir a nossa atenção. E toda vez que a gente divide a nossa atenção de uma forma desestruturada, a gente está levando parte da atenção para um lado, parte da atenção para o outro, mas esses 2 lugares não somam, eles dividem. Esta é a ideia. Então, é diferente de quando eu dou atenção para vários projetos que têm um uníssono entre eles. É como se, por exemplo, né, fazendo uma outra analogia, vamos imaginar que você tem uma orquestra. Né? Os violinos da orquestra vão tocar uma música clássica, enquanto as violas e os baixos vão tocar um rock and roll. Enquanto isso, os metais vão improvisar uma MPB. Ou seja, cada um vai para uma direção, vai ficar uma zona, ninguém vai entender absolutamente nada e vai ficar cacófono. Ou seja, vai ficar uma cacofonia, uma coisa estranha, um negócio esquisito de se ouvir. Teu ouvido, ora vai para um lado, ora vai para o outro, mas ele não vai conseguir criar uma harmonia entre essas 2 coisas, porque são músicas diferentes, seguindo ritmos diferentes, tudo ao mesmo tempo. Por isso que as pessoas têm essa sensação de cansaço, de que a vida está uma zona, porque ela efetivamente ela está. Né? A pessoa está querendo correr para 2 lugares ao mesmo tempo, só que esses 2 lugares não ornam, eles não somam. Que é diferente de quando você tem numa orquestra, por exemplo, os violinos estão tocando, e daqui a pouco eles param, e os baixos e os metais começam, mas estão todos indo na mesma direção. Ou seja, a energia vai de um lugar para o outro, mas de uma certa forma ela está indo para frente, ela está indo numa mesma direção. Para frente, para esquerda, para direita, para cima, para baixo, mas está todo mundo indo numa determinada direção. Desculpe, tá? Essa é a mensagem. Então aqui, ele vai falar, os essencialistas veem as soluções de concessão como parte inerente da vida, não como algo negativo. Em vez de se indagar do que tem que abrir mão, perguntam em que quero investir tudo. O impacto cumulativo dessa pequena mudança de ponto de vista pode ser profundo. Então, o não essencialista pensa, como que eu posso fazer os 2? Como que eu posso fazer tudo? Enquanto que o essencialista vai se perguntar,
O que eu posso ceder para ganhar na troca? Em que eu quero investir tudo? Em suma, qual é o tipo de problema que você quer? Né? Qual é o tipo de problema que efetivamente é bom para você? Qual é o tipo de problema que efetivamente usa as tuas forças, as tuas virtudes, tem a ver com o teu propósito de vida? Essas perguntas, elas são importantes. Eu gosto desta inversão que ele faz, né, que é assim, no que eu quero efetivamente investir? Porque daí a questão fica mais fácil. Como, por exemplo, assim, quando você tem fundo, vai investir teu dinheiro na bolsa, por exemplo. Você pode investir tudo em ações. Você pode investir em fundos imobiliários. Você pode investir uma parte em uma parte em outra, mas aí você tem uma estratégia, onde tem uma porcentagem para um, uma porcentagem para o outro, você tem um objetivo. Então, a partir daí, aquele mundo de escolhas, ele começa a se organizar. Não é as escolhas em si que vão te dar uma organização. É você pensando que tipo de problema eu quero, que tipo de resolução eu procuro para mim, que vai dar ordem às escolhas que existem no mundo. E aí dizer não para essas escolhas é extremamente importante. Por exemplo, imagina que você é um atleta, né? Você não pode ser, você quer ser um atleta olímpico, você quer ser um atleta de alto nível. Ora, você não pode ser um atleta de todos os esportes. Vamos pensar num jogador de futebol. Você não pode ser um atleta de jogador de futebol de campo e de salão. Você vai ter que escolher uma especialidade. Então vejam, o dizer não, ele também é dizer sim. A perda, ela é uma perda parcialmente ilusória, porque você está dizendo não para algo que não vai te atribuir mesmo. E este não ele é benéfico, ele soma, ele não diminui. Então, assim, aprender a fazer essas concessões é uma parte fundamental se você quer ter uma vida mais essencial. Fechamos hoje o capítulo 4 do livro Essencialismo, do Greg McKeown. Até o próximo. Tchau, tchau.